E aí, pessoal, cerca de 60 dias de trabalho, um novo time, 11 contratações. Quem confirma no grupo? Quem precisa confirmar? O que o Grêmio ainda necessita para a avaliação de uma temporada tão complexa? Vamos analisar o trabalho até aqui e vamos ver o que o Grêmio de fato ainda precisa fazer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Olha aí, tô mostrando para vocês ele, um tênis espetacular para corredores. O tênis de corrida mais leve do mercado, 160 gramas. Cabedal sem costura e transpirável em toda a extensão. Solado com tecnologia Boost de amortecimento. O nome desse tênis, New Sport. O melhor tênis de corrida do mercado. Você não irá se arrepender. Você que gosta de dar aquela caminhada, aquela corrida, aí você tem o melhor. Compre agora. No link da descrição você vai direto e compra esse lindo tênis. Viva mais vida! Viva mais vida é o nome desse produto. Vá lá, conheça, siga no Instagram e, claro, compartilhe esse tênis aí porque você vai curtir muito. Gente, 60 dias é praticamente o tempo que nós temos de trabalho, desde a retomada do Grêmio, a entrada de novos dirigentes e um Grêmio que de alguma maneira se modificou muito. E a gente precisa aqui fazer exatamente uma análise um pouco mais global do que aconteceu. De fato, as mudanças, a mudança de rotina, o que o Grêmio agregou, o que o Grêmio ainda precisa agregar, seja no campo, seja fora. E é isso que eu estou propondo aqui nessa conversa. Eu posso começar por Luiz Soares, a grande ação, a maior contratação da história do Grêmio, a contratação que fez com que o torcedor recuperasse a autoestima e que fizesse grandes avanços também na área de administração e de finanças. O Grêmio ontem chegou a 80.500 sócios, ou seja, praticamente 20 mil sócios a mais do que tinha quando assumiu Alberto Guerra, antes do efeito Soares, do grande tsunami Soares. Essa é a primeira e grande notícia. Soares. Soares entra e, além de tudo, dá gols e vitórias. O Grêmio venceu todos os jogos e ele tem participação em praticamente todos. Praticamente todos ele tem participação direta nas vitórias. Um jogador diferente que entregou algo diferente para o Grêmio. O Grêmio agora está trocando um dos patrocinadores, agregando praticamente 3 vezes e meia, 4 vezes o que o antigo patrocinador tinha na mesma linha, uma casa de apostas. Não é master, como estão falando, não é aquele valor absurdo de dólar, não, mas é um grande contrato, 4 vezes, é praticamente 20 milhões por ano, dá um pouco menos de 20 milhões por ano. Tem ainda que rescindir, o contrato não vai ser pago à vista, mas o Grêmio agrega aí mais uma receita importante de praticamente 20 milhões, como eu disse, um pouco menos de 20 milhões por ano. Esses pontos fundamentais. Aí a gente vai para o restante, porque o Grêmio contratou 11 jogadores. E eu comecei com o Soares exatamente para a gente dar a ideia de otimismo que trouxe Soares para o Grêmio. Mas a gente tem que chegar nos outros. E nos outros, talvez não temos a mesma linha. O Grêmio quer contratar goleiro, mas o goleiro ainda é Breno, Grando, Adriel. E a gente sabe que ali o Grêmio precisa um pouquinho mais. Nas laterais, o Grêmio comprou Fábio e João Pedro para a lateral direita. O Fábio não vinha aprovando, acabou sofrendo uma lesão. Já o João Pedro ainda não estreou, esperamos que inclusive estreie amanhã, nós vamos fazer a jornada, não esqueçam, amanhã, contra a equipe do São Luís lá em Ijuí. Mas Fábio aqui não funcionou. Na zaga, o Grêmio contratou o Vini, o Bruno Vini, que fez uma boa estreia contra o São José, depois vinha bem no jogo, fez gol inclusive jogando em Porto Alegre pelo lado direito da zaga, acabou sofrendo uma lesão grau 2 muscular,
assim como o Fábio sofreu uma lesão grau 1, o Vini sofreu uma lesão grau 2 e acaba parando aí até o final de março, talvez. A gente que espera que ele volte bem, ele estava começando a trazer algum tipo de coisa boa. Aí a gente vai pro Reinaldo, lateral esquerdo. O Reinaldo, a gente sabe que ele joga bem, a gente viu ele jogar muito, mas até o momento também tem mostrado alguma instabilidade. Fez um ou outro jogo bem, fez outros jogos ruins, ainda gera uma série de pontos de interrogação. Lembrando que o Grêmio tem 3 laterais e o único que não jogou ainda foi o Cuiabano, que é da base. O Diogo Barbosa teve também muitas oportunidades e aqui ainda a incógnita da lateral esquerda. Aí a gente vai para o meio-campo. E o meio-campo, o Grêmio tem uma série de jogadores contratados. O Grêmio tem os estrangeiros, o Carbajo e o Cristaldo, tem o PP e tem agora o Vina. E podemos colocar o Gustavinho também. Sobre Carbajo, eu particularmente gostei do que eu vi. Eu gostei bastante do que eu vi. Mas o Carbajo a gente ainda não sabe se vai ser titular do Renato e tal. Tem algumas dúvidas com relação ao Carbajo. Eu particularmente gostei do Carbajo. Já o Cristaldo, que pintou bem, fez um bom jogo, muitos analistas de desempenho dizem que ele é muito alto, eles falam de vagalume, que ele entra no jogo, sai do jogo. Tecnicamente ele é muito bom jogador. O Renato colocou ele atrás do Soares, mas o Grêmio ainda não encaixou. E aqui também existe alguma dúvida com relação a qual o potencial dele. Vina estreia agora, né? Vina estreia contra o São Luís também. Vina que é um jogador de muito boa técnica, um pouco mais veterano, mas é uma aposta do Renato, outro jogador aqui que o Renato fez questão que viesse. Depois, PP, que é titular absoluto do Renato, é um volante mais posicionado, de muito boa técnica, não tem intensidade, não é um grande marcador, mas aqui o Renato quer reeditar a questão envolvendo a principal questão envolvendo o Michael, né? Aquela coisa da relação da posse da bola, empurrar o time para frente com bola dominada. Essa é uma das situações envolvendo ele. Então aqui também pontos positivos, alguns e negativos, mas nenhuma grande confirmação. Nenhuma grande confirmação de todos esses jogadores. A gente não sabe se vai ter, e é óbvio que vai ter, porque o Grêmio precisa, titulares absolutos. Aí a gente vai para Gustavinho e Galdino. Galdino já marcou gols, Galdino que veio da Série B, tá muito integrado e tal, fez gol, lutou, fez um gol muito bonito contra o São José, de pé direito, fez esse gol, esse último jogo também fez o gol contra a Avenida. Agora, é reserva, uma opção ali, tanto pelo lado esquerdo, como para ser reserva, como centroavante. Gustavinho ainda não teve oportunidade de mostrar muito, nos jogos que entrou, não chamou tanto atenção assim, e aí a gente chega ao ponto do que a gente sabe, né? A grande diferença, e isso é mérito todo da diretoria, é Soares, dentro e fora do campo. Os melhores jogadores do Grêmio, depois de Luizito Soares, a gente pode colocar como o melhor Bitelo, que já estava aí e é um dos articuladores do time, às vezes joga pela direita, às vezes joga por dentro. Outro que entrou muito foi o Tassiano, outro que entrou e também fez 1 ou 2 jogos bem foi o Ferreira. A gente chega aí na necessidade de entender o Grêmio ali na frente e, claro, as carências. Mais atacantes precisam ser contratados. O goleiro precisa ser contratado. Zagueiros reservas precisam ser contratados. Essa pergunta com relação aos laterais é algo que nós precisamos responder antes do final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio precisa, sim, depois de 2 meses de trabalho, de mais confirmações. Eu torço para que Carbajo confirme e seja titular absoluto, ao lado do Vijaçante, com o Bitelo. Eu torço para que Cristaldo vingue.
E aí o Grêmio com um atacante forte ao lado do Soares, o Grêmio vai conseguir fazer uma grande campanha. Me parece que é por aí, eu não sei se eu esqueci de alguém, se eu posicionei alguém, mas me parece que é por aí. O Grêmio tem um grande expoente, uma grande luz e uma série de perguntas. E isso faz com que a gente analise ainda mais, olhe ainda mais e possa entender esse Grêmio que precisa, vou repetir, estar de tanque cheio lá em abril, quando começa o Campeonato Brasileiro. Ontem eu vi Palmeiras, eu vi Corinthians, eu vi Vasco e eu vi Botafogo. O Grêmio hoje pode jogar contra os cariocas? Pode. Contra os paulistas ainda não. Ainda não. E isso, nesse momento, precisa que a gente fale a verdade aqui. O Renato tem que tirar esses pontos de interrogação em relação a tantas dúvidas que nós temos. Aqui agora chegou a hora do Renato. Renato precisa acabar com as interrogações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.